Olha, inicialmente nós queremos parabenizar toda a imprensa do Ceará pela cobertura, pelo diálogo, pelo processo democrático como a imprensa tem se comportado aqui no estado do Ceará, abrindo espaço, né, para as sugestões, para as críticas, para as análises, que é importante para o telespectador, para todos que fazem, né, a imprensa, dar esse acesso, a fim de que a população possa ter também, a partir dos horários oficiais do horário político, a população possa ter, né, essa análise, possa ter essa visão e deduzir, né, na escolha de seus governantes. O processo democrático, no primeiro turno, né, já houve toda essa sinalização e que, infelizmente, tivemos a perda do nosso estimado ex-governador de Pernambuco, que é o Eduardo, mas, mesmo assim, o presidenciável Aécio conseguiu ocupar o espaço e levar a nível nacional as eleições para o segundo turno. E ainda ontem eu estive com ele em Goiás, uma mobilização muito grande em Goiás, convergindo muitas lideranças do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste nesse apoio, e nós temos essa missão de, no Nordeste, ser esses interlocutores e mostrarmos para a população nordestina que, diferentemente do que alguns pregam, né, a partir do próprio PT, de que o Aécio é contra o Bolsa Família, que o Aécio não dá apoio à agricultura familiar, que o Aécio vai desestruturar programas sociais, nada disso é verídico. É triste a gente ver, às vezes, até lideranças políticas, né, afirmando de que há tudo por trás do Aécio, uma falta de sensibilidade, né, nessas áreas sociais. Também muito feliz pela reeleição do senador Tasso Gereissati, que terá um papel fundamental, né, no projeto de governo do Aécio. Tanto é que antes, ano passado, a minha defesa, junto com outros deputados federais, que o Tasso fosse o candidato a vice-presidente da República. A nossa defesa, ninguém publicizou isso para a imprensa, mas muitos deputados nordestinos, cerca de 23, nós defendíamos que o Tasso deveria ter sido o vice-candidato a vice-presidente, junto com o Aécio, justamente para desmistificar, né, essa história de que o Aécio é contra o nordestino, que é contra a Bolsa Família, né, contra todos esses outros programas sociais. Que o Nordeste já está representado pelo Eduardo e que num segundo turno, né, em segundo turno, o Aécio indo para o segundo turno, automaticamente precisaria ter o Eduardo para apoiar. Então ele dizia: Raimundo, nós temos que dizer para o Tasso, né, é claro que o senador Tasso preferiria mesmo, né, participar da campanha como candidato a senador. O senador Tasso não tinha essa ideia de vice. Esse retão final, né, nessa reunião de ontem, justamente foi para delinear, né, as estratégias finais, o diálogo, né, ter esse espaço que, né, o sistema está nos dando de ocupar os espaços da imprensa, publicizar também para o interior dos estados todas essas informações do compromisso, né, do Aécio. Infelizmente, durante esse período da campanha, era previsto ele vir aqui ao estado do Ceará 4 vezes. Né? Ele esteve no Juazeiro, esteve no Iguatu, era previsto vir aqui na região metropolitana e região norte. Entretanto, a agenda, né, atropelou toda essa proposta que ele tinha pactuado conosco. Né? Inclusive, a agenda também de vários outros debates que surgiram, que anteriormente ia ter só 2 ou 3 debates. A sucessiva agenda de debate, não só a nível nacional, mas a nível regional, impediu do presidenciável Aécio retornar aqui ao estado do Ceará. O fato é que ele não conseguiu retornar aqui ao estado do Ceará, como também o Piauí, que ele ia retornar ao Piauí, como também na Paraíba ele esteve anteontem, Pernambuco também esteve quando recebeu a adesão de toda a equipe do PSB. O fato é que ele nos deu essa missão de, junto com o senador Tasso, junto com outros partidos coligados, inclusive uma parte do PMDB, né, apoia o Aécio, aqui mesmo no estado do Ceará. Nós temos uma equipe do deputado Danilo Forte, nós temos aqui outros parlamentares que dão apoio à proposta do presidenciável Aécio, assim como também lideranças políticas, prefeitos,
ex-prefeitos, vereadores, entidades da sociedade civil organizada, né, tá dando esse apoio. Inclusive, eu considero que ultrapassou a nossa expectativa. Por quê? Porque o material previsto, né, logo no segundo turno, de nós fazermos, né, cerca de 100 mil adesivos, de nós fazermos material gráfico, num instante, esses adesivos, a demanda foi tão grande que nós tínhamos que reimprimir adesivos, santinho, material gráfico, isso em virtude da demanda. Então, eu acredito que nós vamos ter uma meta, eu creio que pelo menos 30% do eleitorado deve optar pelo Aécio em um contingente de 5 milhões de votos. Eu creio que cai dentro da urna, talvez a abstenção possa ser um pouquinho mais elevada, mas deverá cair na urna uns 4 milhões e meio de votos. Eu creio que a gente migrando os votos que a Marina teve também aqui no estado do Ceará, migrando para o Oeste, ele deve ter superior a 1,5 milhão de votos. Porque que o malefício que o Lula e a Dilma têm feito com os prefeitos é uma coisa vergonhosa. Quer dizer, muitos prefeitos estão com grande dificuldade, mas nós temos que ser responsáveis de dizer que você não está tendo saúde, muitas das vezes não é por causa do prefeito. A educação está de má qualidade, muitas vezes não é por causa do prefeito. A falta da infraestrutura do seu município, muitas vezes não é por causa do prefeito. É culpa, né, lá do ex-presidente Lula, eu chamo da tia Dilma, em que, quando ela dá a desoneração de tributos, eu vou fazer cortesia com chapéu alheio, diminuir o preço dos carros, diminuir o preço do IPI, diminuir o COFINS, o preço dos impostos do carro, ela diminui o preço dos carros, tirando 25% que vai para os municípios. Então, hoje, os prefeitos era para estar num movimento grande, num Fora Dilma, porque ela está tirando dinheiro das prefeituras. É inconcebível os prefeitos, uma parte dos prefeitos está, né, assim, conformado com isso. A Associação Nacional dos Prefeitos fez uma carta recomendando, né, de que, efetivamente, muitos prefeitos teriam que rever suas posições a nível nacional. Por quê? Porque esse é um malefício. Ela onera o município em missão, a saúde, a responsabilidade do município, a educação a nível fundamental, a responsabilidade do município, a recuperação de estradas vicinais, município. Faz esse festival de entregar tratores. Sim, mas quem vai manter esses tratores? Quem é que paga o tratorista? O diesel para esse trator, né? Quer dizer, os municípios muitas vezes recebem. Tem prefeito que diz, deputado, eu recebi porque ela deu de graça. Eu recebo, mas para manter esse trator, eu nem estou precisando desse trator, o que eu estava precisando era de máquina de perfurar poço. Então essa centralização do governo federal é um malefício. O governador Cid, nas escolas do ensino profissionalizante, né, o que foi que ele fez? Ele foi lá, foi buscar o dinheiro e disse, mas lá no governo do estado eu que vou fazer. Tanto é que ele ampliou, né, o governador Cid ampliou várias escolas profissionalizantes, né, no estado do Ceará. Por quê? Porque teve força de trazer o dinheiro para cá, para o estado concluir, para construir, para o estado licitar, dentro das especificações do Ministério. A missão, né, cada mandato é uma nova perspectiva, surgem novas demandas. São poucos deputados federais que consecutivamente, no mesmo partido político, quer ter apoio do governo federal, quer ter apoio do governo estadual, permaneçam no mesmo partido político. A população nos deu essa missão de representar o estado do Ceará na Câmara Federal e no Congresso Nacional pela 6ª vez consecutiva. Mas nós temos sempre, acima de tudo, esse compromisso de falar a verdade, não criar expectativa daquilo que o deputado Raimundo Matos não pode cumprir, não pode fazer. Então, a missão do deputado é fiscalizar e cumprir a nossa Constituição, de não ceder um milímetro do que está escrito. O que é certo, o que está errado, é errado.
Nós vivemos num sistema democrático e temos que cumprir, né, esse preceito constitucional. Segundo, né, com isso, nos dá a missão de fiscalizar, elogiar na hora certa e criticar na hora certa. Por exemplo, ou do governador Cid, há pouco tempo eu falei da importância das escolas profissionalizantes. Rapaz, você está elogiando o Cid, sim, em determinadas ações a gente deve até elogiar, mas em determinadas ações você tem que ter autonomia para criticar. E no estado do Ceará, nós temos que ter essa autonomia, essa liberdade, já que a população nos deu o voto de confiança, né, para separar o joio do trigo, ver o que é que está certo, o que está errado. Dentro das nossas propostas a nível de governo federal, eu talvez tenha sido um dos poucos deputados federais que tem aprovado emenda à Constituição brasileira. Nós temos um novo desafio, nós conseguimos aprovar uma emenda constitucional para garantir, né, a profissão dos agentes de saúde, normatizar os agentes de endemia, que hoje no Brasil são 300 mil agentes comunitários de saúde, é uma emenda constitucional de minha autoria, criando o piso salarial desses profissionais. Nós temos outras propostas de emenda constitucional, que é garantir que a água seja um direito social e não a água ser um direito comercial. É um grande desafio. Essa proposta está se tramitando na Câmara Federal. Por quê? Porque nós temos que também garantir o acesso à água de qualidade para a população. E nós sabemos que, em virtude das questões, né, ecológicas, está tendo toda essa dificuldade, né, de ter esse acesso à água. E nós não poderemos ter a água só como um direito comercial. Então, essa proposta está tramitando na Câmara Federal de nós termos a água como direito social. A mesma coisa, também emenda constitucional, em termos do nosso sistema energético. Né? Não é justo o homem do campo ser tarifado, né, a tarifa de energia elétrica, principalmente para irrigação, né, nos sábados e domingos, quando as indústrias não funcionam na sua plenitude, no sistema energético tem energia disponível. Então, de nós diminuirmos a tarifa da energia elétrica para a área rural, para oportunizar, né, a essa população ter, né, aumentar a sua produção. Então, são projetos legislativos, né, que a gente busca, né, dar esse apoio. Como médico, também tem várias propostas em relação à garantia de medicamentos para os diabéticos, a garantia de medicamentos para aqueles pacientes que não estão na lista do tratamento, né, da farmácia popular, de ter acesso a esses medicamentos. O que nós prezamos é ter, acima de tudo, a mobilização da sociedade civil, a fim de que nós possamos ter, né, essas demandas consolidadas e receber também da população as demandas para representar todos os segmentos, na área da agricultura, na área da assistência social, na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura. Então, o deputado federal Raimundo Gomes Matos tem lá essa missão de dioturnamente, de manhã, de tarde, de noite, quer chova, quer faça sol, né? Fazer com que nós possamos trazer os recursos necessários para o desenvolvimento do Estado, a questão da Transnordestina, a questão da transposição das águas do Rio São Francisco. Nós apresentamos também um grande projeto que é rodoviário, que é o chamado Arco Metropolitano. Hoje, quem vem do interior do estado, quer ir para o Porto do Pecém, quem vem pela 116, né, tem que vir a Maracanãú e ir lá para o Porto do Pecém. Essa nossa proposta apresentada no Congresso Nacional é que, a partir de Horizonte, nós possamos ter uma nova BR saindo aqui na Guaiúba, saindo em Maranguape até o Porto do Pecém, como também um outro obra estruturante, que é o ramal, né, do metrô Maracanãú-Maranguape, para atender toda aquela população. Então, nós temos vários pleitos lá na Câmara Federal que nós vamos dar sequência, né, com a retomada dos trabalhos. E temos sempre, através da imprensa, né, esse espaço para que no processo democrático nós possamos apresentar as ideias, receber as críticas, receber as sugestões para representar bem o Estado do Ceará e o Brasil no Congresso Nacional.